Porque assim, Guto, eu nunca quis vingança, nem minha família. Só que é óbvio que eu tinha muita raiva no meu coração, muito E eram ódio. pessoas ali da região. Lógico, né? Era ali da minha cidade. Então, lógico que eu olhava para aqueles meninos e eles tiraram o meu herói. Eles passaram pouco tempo presos, não? Não, amigo, eles ficaram muito tempo Muito presos. tempo, Muito entendi. tempo presos. Só o de menor, que na época não poderia ser preso, né? Só E que você daí chegava a ver? Não. a gente ficava sabendo de notícias Mas deles. nunca teve assim a questão de se encontrar. Nunca tive, nunca tive. Eu tive 2 tias que chegou a visitar 2 na cadeia, né? Que teve esse momento. Mas eu nunca tive. Eu acompanhava, lógico, pelas notícias ali locais, porque foi um crime que abalou, né? A cidade, a região. E as notícias que a gente ia recebendo do nosso advogado, né? Entendi. Tá preso. Daí, ó, pra você ter ideia, meu pai fazia parte da pastoral da carceragem. Então, ele evangelizava os presos de Jandaia. Então, quando os meninos foram presos, né, quando meu pai morreu, primeiro que todos eles raparam a cabeça para homenagear o meu pai. Porque meu pai aprendeu a cortar cabelo para cortar o cabelo dos presos, porque não tinha quem cortasse. Aí meu pai ia, rezava, lia a Bíblia com eles, evangelizava eles. Então, quando os meninos foram presos, o que aconteceu, Guto? Botaram os meninos lá. Tiveram que se separar. Os meninos foram parar no hospital, quase mortos, né? Da surra que eles levaram ali. Então, assim, a gente ia acompanhando notícias deles. O de menor, na época, não foi preso, porque não podia. Só que foi embora de Jandaia, porque também houve aquela revolta da parte da cidade natural. Meu pai era muito conhecido na cidade. Então, ele tinha ido embora. Daí, eu acho que é outra parte da história, que daí eu fui saber notícias deles anos depois. Tá. Né? Mas aí começou a ser confrontada com a história. Mas como assim? Você fala? Porque, amigo, eu tinha muita raiva, muito ódio no meu coração desses meninos. Mesmo depois de muito Mesmo tempo. eu ali com Deus, por quê? Eles tiraram meu bem mais precioso, gente. Meu pai, meu herói, meu pai era muito presente. Meu pai era um pai presente, que amava. Então eu olhava, gente, eles tiraram o que Deus tinha me dado de mais precioso. Então é óbvio que eu tinha muita raiva, muito ódio no meu coração. É lógico que eu até amaldiçoava a vida desses meninos, né? Aquela coisa de justiça dentro de nós, né? E Deus começou a confrontar. Você não serve a 2 senhores, ou é o amor ou é o ódio. E Deus começou a me confrontar com a minha história no sentido: você precisa perdoar, Priscila. Você precisa perdoar. E aí foi um confronto para mim, que eu falava: Deus, as pessoas precisam perdoar o pai e a mãe que abandonou, precisa perdoar alguém que ama. Eu tenho que perdoar quem matou o meu pai, os assassinos do meu pai. E aí Jesus começou a me confrontar com ele na cruz, a Virgem Maria ali de pé, vivendo aquele momento. Então, eu vivi um processo muito bonito, assim, de perdão e restituição na minha história. Primeiro, de me perdoar, porque quando a gente perde alguém, por que eu não amei mais? Apesar de Deus ter me dado a honra e a graça de amar, e eu falo que eu amei, Deus me deu a graça de amar até a mais. Né? Eu fui a última pessoa a ver o meu pai. Então, naquele dia, mais uma vez, como sempre, me despedi dele beijando, abraçando, pedindo a bênção e falando que eu amava. De entender que eu amei o tanto que eu poderia amar. De perdoar até o meu pai por ter ido cedo. Por mais que ele não tivesse culpa, mas ele aceitou a vontade de Deus. Então, de perdoar o meu pai de ter ido cedo, de perdoar as circunstâncias da vida que nos machuca. É dia dos pais, é meu aniversário, é aniversário dele. E de perdoar esses meninos, Guto, porque eu compreendi que eles não tiveram a oportunidade de conhecer o Deus que eu conheço. Eles não tiveram a oportunidade de fazer uma experiência do amor de Deus que eu e o meu pai, a minha família teve. Então, assim, é lógico que esse processo de perdão, gente, não foi um dia, um mês. Foi um processo ali que foi de 2 a 3 anos, que eu falei para Jesus: Jesus, eu acho que eu não consigo, mas se você está me pedindo e falando que eu consigo, eu quero. Então, eu me decido pelo perdão. Então, eu comecei a orar por isso, comecei a jejuar, comecei a falar: eu quero perdoar, eu quero perdoar. Então, foi esses anos eu vivendo esse processo de perdão e deixando Deus restituir a minha história. E todo o processo de perdão, o que acontece, Guto? Porque eu sempre falo, né? A gente não pode... Eu posso mudar o passado? Não. Eu posso mudar o que fizeram? Não. Mas com Jesus, eu posso santificar. É verdade. Com Jesus, eu posso transcender, dar outro sentido. Então, o que foi esse processo? Foi eu reviver tudo de novo, mas com Jesus.
vendo que Jesus estava ali no dia que meu pai morreu, vendo Jesus no meu quarto do choro segurar minha mão, sabe? Vendo tudo isso, vendo que esses meninos não conheceram o amor de Deus e de eu dar também, né? Porque o que é perdoar, gente? É decisão. Isso. E perdoar é você dar ao outro aquilo que o outro não foi capaz de dar para você. Então, de eu poder também dar para esses meninos o céu.